Fala pessoal, mais uma questão aqui diz o seguinte: o aumento dos centros urbanos trouxe consigo a intensificação das ilhas de calor, um fenômeno térmico que cria zonas de temperaturas elevadas em comparação aos locais ao redor. Um dos motivos dessa intensificação reside na utilização de pavimentos que absorvem mais radiação mais radiação solar, já que a quantidade de calor absorvida pelos pisos provém principalmente dessa irradiação. Enquanto o asfalto convencional possui uma média de reflexão de radiação próxima de 10%, se ele reflete 10%, ele absorve 90% do calor incidente. Beleza? Então a gente já pode anotar aqui o seguinte: calor recebido pelo asfalto é zero, vamos botar aqui 0,9 Q, que seria, vamos chamar esse Q de calor incidente, e 0,9 Q seria a quantidade de calor recebida aí pelo asfalto, né? Incide uma quantidade de calor que ele absorve 90% e reflete 10%. É igual, mas não é 10% aqui? Ei, 10% é a parte refletida. Se ele reflete 10%, ele absorve 90%. Materiais como o concreto permeável possuem esse índice de 20%. Então, no caso do concreto, se a gente for colocar aqui, ó, calor do concreto, calor absorvido pelo concreto, vai ser quanto? 0,8 Q. Por que 0,8? Porque se ele absorveu, perdão, se ele refletiu, tá aqui, ó, refletiu 0,2, ele absorveu 0,8. Associado a isso, o calor específico do asfalto convencional é 0,6 kJ por quilograma grau Celsius. Perdão, quilojoule por... Bom, aqui deve ser quilograma, né? É, quilograma, né? Tem um errinho de impressão aqui. Quilojoule por quilograma grau Celsius. Ok. Enquanto que o do concreto é 0,8. Quer dizer, o calor específico do concreto é maior, o que significa que o concreto aquece menos. Vamos anotar aqui, calor específico do asfalto vai ser igual a 0,6 quilojoules por quilograma grau Celsius, e o calor específico do concreto vai ser igual a 0,8 quilojoules por quilograma grau Celsius. Tudo bem. Continuando. Assim, é válido constatar que a troca do asfalto pelo concreto permeável geraria uma redução de temperatura nos grandes centros urbanos, permitindo a mitigação das ilhas de calor, né? Sabendo que essa substituição do asfalto pelo concreto permeável será feita utilizando a mesma massa de material, a redução na variação, a redução na variação da temperatura do piso será de quanto? Cara, aí é o seguinte, tu vai substituir o asfalto, né? A substituição do asfalto pelo concreto, certo? Aí ele pergunta qual é a redução na variação da temperatura. Então, vai reduzir a temperatura? Sim, vai haver uma redução na variação de temperatura. De que variação de temperatura nós estamos falando? Nós estamos falando da variação de temperatura provocada pela absorção. Então, o que a gente vai precisar fazer? Vai precisar calcular a variação de temperatura sofrida no asfalto, variação de temperatura, delta, vou chamar de delta T, sofrida pelo asfalto. Depois eu vou calcular a variação de temperatura sofrida pelo concreto, né, no caso, e depois eu vou comparar um com o outro. Essa redução na variação de temperatura vai ser de quanto aproximadamente? Como é que a gente vai fazer para calcular? A gente vai usar a equação da calorimetria, que é igual a m vezes c vezes ΔT, né? É assim que a gente vai determinar. Nesse caso, eu vou fazer de cores diferentes aqui. Vou fazer para o concreto e para o asfalto separadamente. Só que é o seguinte, ó, o calor recebido pelo asfalto é 0,9 Q e o calor específico dele é 0,6. O calor recebido pelo concreto é só 0,8 e o valor do calor específico é 0,8 também. Então vamos primeiro calcular aqui a quantidade de calor do concreto. Não, perdão, primeiro do asfalto. Vamos fazer primeiro do asfalto. A quantidade de calor recebido pelo asfalto vai ser igual à massa do asfalto vezes o calor específico do asfalto vezes a variação de temperatura do asfalto, certo? Substituindo os valores, qual é a quantidade de calor recebida pelo asfalto? É 0,9 vezes Q.
é igual. A massa do asfalto é M, ele disse que é a mesma para o concreto. O calor específico do asfalto é quanto? É 0,6 kJ por quilograma grau Celsius. Nesse caso, a única exigência é que a gente coloque todo mundo na mesma unidade de medida. Então, se o calor específico aqui já está em kJ por quilograma e aqui também, então está tudo certo. E aqui a variação de temperatura de quem? Do asfalto, certo? Eu vou isolar aqui a variação de temperatura do asfalto. Quanto é a variação de temperatura do asfalto? Nesse caso, vai ser igual a 0,9 Q dividido por 0,6 M. Esse aqui é o valor da variação de temperatura sofrida pelo asfalto. Ok. Vamos agora calcular a variação de temperatura sofrida pelo concreto. No caso, a variação, fazer de outra cor. A variação de temperatura sofrida pelo concreto vai ser igual a quanto? Aí a gente vai em busca desse valor. Como? Calor recebido pelo concreto é igual a massa do concreto, variação de temperatura, aliás, calor específico do concreto, variação de temperatura do concreto. Qual é a quantidade de calor recebida pelo concreto? É 0,8 Q. Vai ser igual a massa do concreto, M, o calor específico do concreto, ele deu aqui, ó, 0,8, tá aqui, ó, 0,8, e a variação de temperatura do concreto é o que eu quero, tá aqui. Então, nesse caso, se eu jogar dividindo aqui, vai dar o quê? Uma variação de temperatura do concreto vai ser igual a 0,8 Q dividido por 0,8 M. Se a gente for fazer aqui uma continha, essa variação de temperatura aqui vai dar o quê? Vai dar Q sobre M, né? Q sobre M, ou 1Q sobre M. Essa é a variação de temperatura, no caso do asfalto, né? E aqui 0,9 por 0,6, pessoal, dá para fazer uma divisão, isso aqui dá 1,5, né? Vamos só organizar aqui para ficar certinho. Aqui, ó. Então, variação de temperatura do asfalto vai ser igual a 0,9 por 0,6 dá 1,5 vezes Q sobre M. Então, veja só, o que é que ele está perguntando? Eu já achei aqui um valor, vou até anotar esse valor aqui na outra tela para ficar mais fácil. A variação de temperatura sofrida pelo asfalto é 1,5 vezes Q sobre M. Qual é a pergunta, né? A gente tem essas duas informações, agora eu tenho que usar essas informações de forma correta. Qual é a pergunta? Olha só, sabendo que a substituição do asfalto pelo concreto será feita utilizando a mesma massa, a redução na variação da temperatura foi de quanto? Nós substituímos por quanto? A variação na temperatura era de 1,5 Q sobre M. E passou a ser de quanto? Q sobre M. Então, houve uma redução de quanto nessa variação de temperatura? Ela de 1,5 Q sobre M foi reduzida para quanto? Para 1 Q sobre M, né? Então, ele quer saber sobre qual é o valor da redução na variação da temperatura. Aí, como é que eu faço? Primeiro, eu vou calcular como que eu vou fazer primeiro o valor dessa redução. A redução na variação da temperatura. A redução seria pegar a variação de temperatura sofrida pelo asfalto e diminuir a variação de temperatura sofrida pelo concreto, porque vai ser reduzido porque eu vou trocar asfalto pelo concreto. Essa ainda não é a redução percentual. Então, essa redução foi de quanto? Foi de 1,5 vezes Q sobre M menos 1 Q sobre M. Então, essa redução, ela é de quanto? Essa redução, ela é de 0,5 vezes Q sobre M. Ok. E esse aqui é o valor da redução. Em relação a quem? Em relação ao asfalto. Agora, na hora de calcular a redução percentual, eu vou fazer assim, a redução percentual de redução vai ser a redução, né, dividido pelo valor inicial, né, pela a diferença de temperatura inicial, pela variação de temperatura inicial. Quem era a diferença de temperatura ou a variação de temperatura inicial? Era a do asfalto. Então, nesse caso, meu percentual de redução vai ser igual a quem? Vai ser igual ao valor da redução, eu vou colocar aqui de preto, 0,5 vezes Q sobre M, dividido
pela variação de temperatura original, que eu vou botar de verde, que era quanto? 1,5 vezes Q sobre M. E aí, quando a gente simplifica esse valor com esse, você vai obter quanto? 0,5 dividido por 1,5. Isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar 1/3, né? 1/3, que equivale a 0,333. Que equivale a quanto? Que equivale a 33,3%. Muita gente aqui pode ter se equivocado e marcado 50%. Por quê? Porque viu aqui 1,5 e viu aqui 1. Essa diferença é 50%. Mas ele não pergunta a diferença, ele pergunta a redução da diferença. Né? A redução da diferença, ó, esse cara sofria uma variação de temperatura de 1,5 Q sobre M. Aí quando você troca o concreto pelo asfalto, ele sofre uma variação de temperatura entre a hora quente e a hora fria de 1 Q sobre M. De quanto foi essa redução na variação? Então, nesse caso, a redução é 0,5 Q sobre M. Mas aí, em relação a quem que foi reduzido? Foi trocado quem por quem? Foi trocado o asfalto pelo concreto. Então, essa redução é calculada em cima de quem? Do asfalto. Por esse motivo, a resposta aqui deve ser 33%. Voltando aqui, 33,3%. A alternativa correta é a letra C para essa questão. Uma questão bem complexa, sim, por causa da interpretação, né? Não tem nada de errado na questão, a questão está muito bem elaborada, inclusive, totalmente Enem, certo? E é isso, né? Tem esse detalhezinho de interpretação aí. Se você gostou da resolução, me segue aqui no YouTube, o Glauco, canal do YouTube, no Instagram, Glauco Física. E se você quiser fazer um curso completo de Física, com todos os detalhes, do básico ao aprofundado, de todo o conteúdo do ensino médio, está estudando e está precisando estudar algum assunto específico de forma aprofundada, com um material organizado e de forma que você possa confiar que você está aprendendo certo, então entra lá, o glauco.com.br, venha fazer o curso de Física com a gente, beleza? Então é isso, galera, valeu e até a próxima.